atacante como o vascaíno não tem um dia de paz. Esse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito do que o Vasco precisa fazer para poder garantir o acesso para a Série A, que esse é o nosso principal objetivo. Vamos falar aí um pouquinho a respeito da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, qual é o nosso momento, para chegar aí ao ponto principal, que é o nosso acesso. Muito foi discutido que o Vasco tem que brigar para ser campeão e tudo mais. Já chegamos o momento a entender essa questão aí. Eu achei que a gente ia brigar para ser campeão, mas depois da partida contra o Sampaio Corrêa, essa pífia partida contra o Sampaio Corrêa, eu entendo que a nossa briga sim é pelo acesso e vai ser assim até o final do campeonato. Vamos seguir a nossa linha de raciocínio falando a respeito disso. Está na tela para vocês aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Na parte de cima, nesse momento, a gente pode ver que a gente está com uma gordura bem razoável para o quinto colocado, que são aí de 8 pontos. O Cruzeiro, ele está a 4 pontos da gente, mas tem uma rodada a menos, ainda vai jogar no domingo contra o Novo Horizontino. Muito provavelmente vencerá esse jogo, porque não é um jogo tão difícil assim pro Cruzeiro, vamos dizer assim, né? Já que o Mineirão vai estar lotado, vai contar com o apoio da torcida. É o melhor futebol da Série B nesse momento, o futebol do Cruzeiro. E aí a gente pode ver que o Vasco está com uma certa folga aí de mais de 2 rodadas de distância para o quinto colocado, que é o Sport. Hoje a briga, na minha opinião, está entre os 5 primeiros colocados, já que o primeiro colocado é o Cruzeiro, o quinto colocado é o Sport. São aí os melhores elencos e os maiores investimentos do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, eu acho que o Vasco fica mais ou menos por aí na tabela de classificação. Falando um pouquinho do que foi a merda na partida de ontem, falando aí de Vasco e Sampaio Corrêa e Vasco, a torcida deles, eles são muito fortes lá. Sampaio Corrêa, depois desse jogo, fez 9 partidas dentro de casa. Das 9 partidas, venceu 7 e empatou 2. Eles não perderam, continuam invicto lá no Castelão. E o que aconteceu com o Vasco também, mais uma vez, tomou baile de bola deles. Pimentinha brincou nas costas de Edmar. O Léo Matos tomou bola nas costas aí do Igor Catatal, que meteu 2 gols. Então, mais uma partida horrorosa e pífia pela parte do Vasco. A gente pode dizer também nesse jogo que a gente teve uma equipe principal, que a gente é muito dependente. A gente é muito dependente do Batman da Colina, apesar de não dar para criticar o House nessa partida, nem o Alexander, né, que não jogou, mas são 2 goleiros promissores, House e Alexander. Mas a gente viu que a gente é dependente do Batman, a gente viu que a gente é dependente totalmente da saída de bola do Andrei Santos. Maurício Souza foi muito mal em achar que o Matheus Barbosa é o Andrei Santos, botar o Matheus Barbosa para poder estar saindo jogando. A gente perde muita qualidade quando a gente não tem o Andrei Santos, que chega muito bem, consegue organizar jogo, aparece como elemento surpresa, pega a bola lá na linha defensiva e consegue sair jogando. A gente perde nesse quesito. Perdemos muito na qualidade do Figueiredo. O Eric fez uma partida muito feijão com arroz, mais uma vez fez um golaço, é verdade. A bola atabalhoada aí que sobrou de pimba, meteu um belo chute aí, fez um golaço, é verdade. Mas Eric não é jogador de nível pro Vasco, pelo menos não está se mostrando nesse momento. E a gente sentiu muita falta do Figueiredo. Alex Teixeira está chegando, é a nossa principal contratação no ano. Não esperem que vão chegar mais outros Alex Teixeira no Vasco dessa vez. E aí o que nos dá muito medo é exatamente essa questão das contratações. Hoje, o que o Vasco precisa para poder ficar tranquilo com o acesso? Como eu falei, Edmar, Léo Matos, troca os 2. Precisamos trocar os 2 laterais do Vasco hoje. Precisamos de pontas, 2 pontas, para serem reservas ou titulares, pelo menos que sejam do mesmo nível aí que Figueiredo e Gabriel Peck. Conforme eu falei, fazendo a nossa linha de raciocínio, o Vasco hoje é dependente do time titular. Precisamos de peças de reposição que sejam, no mínimo, do mesmo nível que os jogadores titulares, o que nós não temos. Então precisamos de jogadores de nível do Figueiredo e do Peck aí, para poder fazer uma recomposição, uma substituição, manter o nível do time. No meio a gente já tem, hoje, que é o Nenê, o Palácio, que entra bem no segundo tempo, e o Alex Teixeira. Todos são jogadores da mesma função. O Alex Teixeira pode ser meio campo, pode jogar mais pelas pontas, pode fazer um falso 9, que eu acredito inclusive que vai ser nessa função que ele deve jogar. Então nós temos aí algumas alternativas para o meio campo. Eu acho que hoje não é esse o foco. E precisamos de um novo centroavante, porque Raniel não dá, Getúlio não dá, Zé Santos já está praticamente descartado. Então são essas as funções que o Vasco precisa focar hoje para poder contratar e garantir o acesso.
Pensar em título? Dá para pensar? Claro que dá para pensar em título, mas para isso nós precisamos contratar jogadores de alto nível, mas isso não deve acontecer. Não deve acontecer porque não é essa a meta. A meta principal é o acesso, a diretoria do Vasco entende isso, a 777 entende isso. E qual é a situação de Vasco e 777 nesse momento que tem a ver com a nossa chance de acesso? Vamos lá. 777 Partners, ela, com o investimento que ela vier, assim que a SAF fechar, ela vai botar grana. E grana faz com que a gente possa trazer jogadores estilo Carlos Palácio. Jogadores esses que são do mercado nacional e do mercado sul-americano. E a gente pode pensar aí, quem sabe, num acesso tranquilo e uma busca, quem sabe, de chegar próximo do Cruzeiro. E aí a gente vai entrar com atletas promissores, estilo Carlos Palácio, conforme eu falei. Mas o que acontece é que a SAF não deve chegar no Vasco por conta de problemas judiciais, onde um deputado que é flamenguista entrou na justiça e impugnou com que o Vasco pudesse fazer a AGE da SAF. Então hoje a SAF deve chegar no Vasco depois que a janela de transferência fechar, ou seja, não vai chegar ninguém no Vasco. E se chegar alguém no meio dessa janela de transferência, vão ser jogadores de qual nível? Nível do Eric, nível do Zé Santos, que são jogadores que o Vasco tem condições financeiras de contratar, onde não precisam pagar taxa de transferência, somente um salário, que é um salário consideravelmente baixo, aí, abaixo dos 100 mil reais. E aí o Vasco poderá contar com jogadores de nível de Eric, de nível aí de Matheus Barbosa, jogadores que estão livres no mercado, ou que outros clubes não queiram, ou que estejam de times de Marcílio Dias, de Ipiranga, de times que são limitados tecnicamente, e o jogador vê com bons olhos rescindir com o clube para poder vir para o Vasco, sem que o Vasco precise pagar taxa de transferência. Essa é a realidade nossa no momento. Então, resumidamente, o que o Vasco precisa fazer para garantir o acesso? Contratar jogadores do nível de Carlos Palácio, que o Vasco precisa da SAF e do dinheiro da SAF nesse momento. Contratar jogadores que o Vasco tem hoje condições financeiras de contratar por recursos próprios, o Vasco não conseguirá o acesso. E não conseguirá o acesso é difícil cravar, mas vai brigar aí pelo quarto lugar, porque Grêmio está subindo na tabela, está contratando jogadores, Bahia está subindo na tabela, está contratando jogadores, Sport está subindo na tabela, está contratando jogadores e vai ficar embaçado pro lado do Vasco se também não contratar atletas que sejam de bom nível e não de nível de jogadores que eu falei aí, que de terceira, quarta divisão, que são esses jogadores que o Vasco consegue contratar por recursos próprios. Muito obrigado a todos vocês que chegaram nesse momento do vídeo. Não esquece de sentar o dedão no like, compartilha com geral, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral pra gente de vascaíno para vascaíno. Valeu, galera, um abraço!